Você sabe a origem do seu sobrenome? Qual o significado dele? Será que é de descendência portuguesa, espanhola ou alemã? E quantas pessoas com sobrenome igual ao seu existem no país? Bom, hoje você vai ter a resposta para todas essas perguntas. Vem comigo descobrir qual a origem dos 12 sobrenomes mais comuns do Brasil. Esse é o canal O Curioso e você é muito bem-vindo para matar a curiosidade junto com a gente. Antes de conhecer tudo isso, eu vou te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você ajuda o canal a produzir cada vez mais conteúdos legais como esse. Combinado? Como o Brasil foi colonizado por Portugal e recebeu imigrantes de diferentes países durante os séculos 18 e 19, a origem dos sobrenomes mais famosos do país é estrangeira. Com base em dados recentes, reuni em uma lista os 12 sobrenomes mais comuns no Brasil, bem como suas origens e significados. Então vamos lá. O primeiro sobrenome que vou falar é o Silva. Mais de 5 milhões de brasileiros possuem o sobrenome Silva, que também é mais comum em Portugal. Derivado do latim, significa selva ou floresta. A tese mais aceita é de que o sobrenome teve origem no século XI, o solar de uma família de nobres do Reino de Leão, uma das antigas monarquias ibéricas. No Brasil, o sobrenome foi difundido ao ser adotado por escravos e crianças, filhas de pais desconhecidos. Também foi usado por imigrantes que chegavam ao país e queriam começar uma nova vida sem vínculos com o passado na Europa. O próximo sobrenome que falo é Santos. Aproximadamente 4 milhões de brasileiros têm o sobrenome Santos, sem contar a variação do Santos, que soma mais de 706 mil pessoas. De origem cristã, deriva da palavra latina sanctus, que significa santo. Durante a Era Medieval, era o sobrenome dado aos nobres ibéricos que nasciam no dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos. No Brasil, foi atribuído aos portugueses que se estabeleciam na província da Bahia de Todos os Santos, mas também foi adotado pelos escravos que ali residiam após a abolição da escravatura em 1888. Sobrenome Oliveira. Presente na certidão de mais de 3,8 milhões de brasileiros. O sobrenome faz referência à árvore da azeitona. Oliveira surgiu em uma alcunha para designar aqueles que possuíam plantações do fruto. O primeiro a possuir esse nome, provavelmente no século XIII, foi Pedro Oliveira, um homem muito rico de Évora, em Portugal, cidade conhecida pela diversidade de olivais. O sobrenome se tornou conhecido no Brasil graças à chegada dos imigrantes, com maior concentração na região Nordeste. Sobrenome Souza. Souza é o quarto sobrenome mais comum no país, presente na certidão de cerca de 2,6 milhões de brasileiros, enquanto Souza, com S, reúne cerca de 830 mil pessoas. A origem dos dois é a mesma, derivam da palavra saxa em latim, que significa rocha. Foi usado inicialmente pelas famílias que habitavam à beira do rio Sousa, no norte de Portugal. Segundo os genealogistas, o primeiro a adotar o sobrenome foi o nobre Dom Egás Gomes de Souza, nascido em 1305. No Brasil, sofreu uma variação e passou a ser escrito com Z. Está gostando do vídeo? Se interessa por esse tipo de conteúdo? Então, eu vou te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Em troca, eu vou estar sempre trazendo conteúdos curiosos e interessantes como esse para você. Combinado? Continuando, falo agora do sobrenome Rodrigues. Com origem em Portugal, Rodrigues significa o filho de Rodrigo, já que antigamente o sufixo "es" era usado para designar a filiação. Tornou-se popular no Brasil com a chegada dos imigrantes, na época das capitanias. Hoje são mais de 2,4 milhões de Rodrigues no país. Em espanhol, o equivalente é Rodríguez, nome comum em países de colonização espanhola. No censo norte-americano, o sobrenome também aparece como um dos mais usados, confirmando o crescimento da comunidade hispânica nos Estados Unidos. Sobrenome Ferreira. O sobrenome Ferreira remonta ao século XI, na Península Ibérica. De origem geográfica, era usado como alcunha para designar aqueles que moravam em lugares onde existiam jazidas de ferro.
Segundo relatos históricos, Rui Pires de Ferreira foi o primeiro a adotar a alcunha como sobrenome. Há indícios de que a família Ferreira veio em caravanas para o Brasil, logo após a colonização, e fixou residência no estado de Alagoas. Hoje, mais de 2,3 milhões de brasileiros possuem o sobrenome. Sobrenome Alves. Assim como Rodrigues, Alves é um sobrenome patronímico, ou seja, derivado do nome do patriarca da família. Nesse caso, é a abreviação de Álvares, o filho de Álvaro. Possui dois significados aceitos: o que tudo vigia, cuida, protege e defende, ou guerreiro, defensor dos elfos. No Brasil, a família Alves se estabeleceu no século XVIII, inicialmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. Hoje, cerca de 2,2 milhões de brasileiros têm esse sobrenome. Sobrenome Pereira. Pereira pertence ao sobrenome de aproximadamente 2,2 milhões de brasileiros. Não existe consenso sobre sua origem, mas evidências históricas remontam ao português Rodrigo Gonçalves de Pereira, que recebeu como pagamento de seus serviços uma propriedade chamada Pereira, referência à plantação de peras que existia no local. Em 1534, Francisco Pereira Coutinho veio para o Brasil, após receber uma capitania hereditária na Bahia. A partir daí, o sobrenome se espalhou pelo país. Sobrenome Lima. De origem geográfica, Lima era usado para designar as comunidades que viviam à beira do rio Lima, que nasce na Espanha e deságua ao norte de Portugal. O primeiro a adotar o sobrenome foi Dom João Fernandes de Lima, conselheiro do reino e patriarca de uma das principais famílias de Portugal no século XV. No Brasil, os Lima se estabeleceram inicialmente no Paraná. Hoje, mais de 2 milhões de brasileiros possuem o sobrenome em seus registros. Sobrenome Gomes. Esse é outro exemplo de sobrenome patronímico, uma forma de criação de sobrenomes durante a Idade Média, que indicava a origem paterna da pessoa. Gomes significa filho de Gomo, nome abreviado de Gomoários, homem de guerra. Possui as variações Gomes e Gomes, muito comuns em países hispânicos. No Brasil, os Gomes participaram do processo de colonização do Nordeste. Hoje, cerca de 1,6 milhão de brasileiros possuem esse sobrenome. Sobrenome Ribeiro. Derivado da palavra riparil, do latim ribeiro significa rio pequeno, e era utilizado como alcunha para designar as pessoas que viviam em regiões banhadas por rios. Dom Ramiro, último regente do Reino de Leão, em Portugal, foi um dos primeiros membros da família Ribeiro. O nome se espalhou pelo mundo por meio das navegações portuguesas do século XVI e chegou ao Brasil com a caravana de Pedro Álvares Cabral. Hoje, mais de 1,5 milhão de brasileiros possuem esse sobrenome. Por fim, trago o sobrenome Martins. Assim como em Portugal, Martins é um sobrenome muito comum no Brasil. De origem espanhola, deriva de Martim ou Martino, nome que vem do latim e significa homem marcial, belicoso, guerreiro. Em alguns livros, Martim também é apontado como diminutivo de Marte, o deus da guerra. No Brasil, a família Martins chegou logo após o início da colonização. Hoje, cerca de 1,5 milhão de brasileiros possuem o sobrenome em seus registros. Bom, é isso por hoje. Me diz aí nos comentários se o seu sobrenome aparece nessa lista e se você já conhecia a origem dele. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai nos incentivar a produzir conteúdos ainda mais legais para você aqui no canal. Combinado? E eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!